Estamos nas parábolas do nosso Senhor Jesus. Marcos, capítulo 4, de 26 a 29. Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 26 a 29. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26, assim diz a palavra de Deus, ouça com temor e tremor. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si só frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu desejo para a nossa vida, Pai. Senhor Deus, transforma o nosso coração, molda de acordo com a Tua vontade. Senhor Deus, que não seja só compreensão, mas que seja transformação. Que o Teu Santo Espírito haja poderosamente no nosso coração, nos mostrando, Pai, qual é o Teu desejo para a nossa vida, o desejo do Senhor para o Teu reino, Pai. Senhor Deus, nos lugares em que a Tua palavra ainda não é pregada fielmente, que o Senhor levante homens, jovens, mulheres, para que, de fato, Pai, o Teu Evangelho chegue a toda criatura, assim como o Senhor nos ordenou. No nome santo de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Como surge o reino de Deus? Este é o tema do nosso sermão de hoje. Como surge o reino de Deus? Você já parou para imaginar o mistério da vida? É uma coisa louca quando você pensa na geração de vida. Como é que duas células se encontram dentro do corpo da mulher e do nada isso vira você, vira eu? Como é que é possível algo nesse sentido? Como é que pode duas células começam a se multiplicar e de repente elas se tornam uma massa informe, desorganizada, imperfeita, sem começo nem fim? Como é que a vida vira vida? Quando nós olhamos a nossa complexidade, como é que de uma célula é possível virar você, virar eu? Quando nós olhamos para a natureza, a coisa também é extraordinária. A coisa fica bem divertida até de se ver. Quando você pega uma sementinha, quanto poder tem em uma sementinha? Uma coisinha pequenininha pode virar uma árvore enorme que vai dar abrigo aos pássaros. Um grãozinho de nada transforma numa árvore gigante. E o maravilhoso de tudo isso é que esse processo ali embaixo da terra acontece longe dos nossos olhos. Quem é que sabe o exato momento que um bebê vira um bebê? Ou quem sabe o exato momento em que a semente lá embaixo da terra desponta a primeira perninha, que vai virar uma raiz, que vai sustentar de repente um grande carvalho lutador? Peguem a referência aí. Quem diria que de uma sementinha pequenininha haveria tanto poder ao ponto de se tornar uma árvore? No caso das sementes, é impressionante como ela se desenvolve enterrada na terra. Como é que a semente sabe que a raiz tem que ir para baixo e o caule tem que ir para cima? A gente nunca viu um agricultor, de repente, pegar ali no meio da germinação da semente e pegar o contrário acontecendo. A raiz indo para cima e o caule indo para baixo. Como é que acontece esse mistério? Como a semente sabe o que ela deve fazer? O belo é que tudo isso acontece automaticamente. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não precisa ir lá e ficar mexendo na semente para que ela faça o que as sementes costumam fazer: germinar, brotar, se tornar frutos. Assim como a vida surge de um modo misterioso, seja no ventre da mãe, seja embaixo da terra, o reino dos céus é semelhante a uma semente que é lançada na terra. Nós vamos ver isso hoje. O reino dos céus é semelhante a essa semente que é enterrada, ela nasce e nós vamos ver lições. Ainda hoje, mesmo Cristo tendo dito isso há 2000 anos atrás, nós ainda temos lições a aprender com o crescimento do reino. Qual é o contexto até aqui? Jesus continua a ensinar as multidões por meio das parábolas. Olha lá
no verso 33, que nós não lemos. E com muitas parábolas semelhantes, lhe expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Mas não só isso. Jesus continua a explicar as palavras para um grupo seleto de pessoas. Olha lá o verso 34. E sem parábolas não lhes falava. Contudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Que privilégio! Que privilégio ouvir a explicação do próprio Senhor Jesus. Sem interferências, sem achismos. Não, o que eu quis dizer é isso. Privilégio que esses homens tiveram. Nós precisamos nos lembrar que parábolas nos trazem ensinos profundos por meio de situações do cotidiano. A ideia é que o ouvinte perceba uma certa lógica nas parábolas, que isso cause uma certa vontade de querer saber mais sobre o que ele está ouvindo. Nós aprendemos no último sermão em que, em geral, as parábolas têm um objetivo. Elas atraem a atenção para Cristo Jesus. Uma vez que a atenção foi atraída para Cristo Jesus, é então a hora de aplicar Cristo Jesus. As parábolas, quando nós percebemos do que elas estão falando, nos obriga a tomar uma decisão pessoal a respeito do assunto principal de todas as parábolas. Sempre nós vamos enxergar Cristo nas parábolas. Então, após ouvir uma parábola, eu preciso tomar uma decisão. E é uma decisão pessoal, ninguém pode tomar por mim, nem por você. Você que precisa querer ouvir. E é por isso que Jesus, a todo instante, repete: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, me procure. Quem tem ouvidos, venha até mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus, ele continua mantendo a comparação com a agricultura, nada mais natural. Os hebreus, eles tinham isso como cotidiano, o dia a dia deles. Jesus traz mais do ensino. O que nós vimos até aqui? Nós vimos a chegada do reino. Nós vimos quando Cristo Jesus vem, simbolizando o noivo. Essa foi a primeira pregação. O reverendo Jonatas trouxe para a gente. O noivo chega e inaugura o reino. Chega ao reino. Depois nós vimos o valor do reino. Quanto vale esse reino inaugurado? Vimos o tesouro escondido, a pérola encontrada. Depois nós caminhamos mais um pouco e nós vimos a influência deste reino. O último sermão. Ou seja, depois que você ouviu a palavra, como é que esta palavra modificou a sua vida? Será que você está naquele nível do coração duro, do coração do solo rochoso, do coração do solo espinhoso, ou é um solo fértil, em que a palavra bate, cresce e se multiplica 30, 60 e 100 por um? Hoje, o Senhor Jesus continua a nos ensinar e nos apresenta a manifestação do reino. Como é que a gente percebe que o reino de Deus está em pleno desenvolvimento? É possível perceber algo nesse sentido? O que nós podemos aprender com esta parábola que foi contada há mais de 2000 anos? Hoje, o que essa parábola nos ensina? Como surge o reino de Deus? Mais uma vez, esse é o tema do sermão. Como surge o reino de Deus, então? São 3 versos. Eu acho que hoje, pela primeira vez, eu vou bater a minha meta de ir no máximo a 35 minutos. Rapidinho a gente vai caminhar, vendo como surge o reino de Deus. Primeiro, é preciso lançar a semente. Verso 26, vamos relembrar. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Nós não precisamos ser especialistas. Nós não precisamos ser engenheiros agrônomos para chegar à conclusão mais óbvia. O princípio de toda a colheita é o plantio. Não tem como haver árvore, não tem como haver milho, não tem como haver minduim ou amendoim, não tem como haver planta se não foi feito o plantio. Mas o que é curioso, Jesus ele não se preocupa em nos explicar sobre o preparo do solo. Nós não precisamos ser engenheiros agrônomos para saber que o plantio é necessário, mas nós temos conhecimento, ou pelo menos ideia, de que é necessário preparar o solo. Não é simplesmente jogar a semente. Se fosse assim, o solo espinhoso, o solo rochoso e o solo duro também teria germinação. Acontece, mas não vinga. Nós vimos no sermão passado. Pela lógica, nós devemos considerar aqui que o solo já está preparado.
E é uma sequência lógica mesmo. Jesus vem contando as parábolas. Ele então conta a parábola dos terrenos. No meio, aqui em Marcos, ele conta a parábola da candeeira. E logo na sequência vem a parábola da semente. Então, Marcos está trazendo justamente toda essa evolução. A inauguração do reino, o valor do reino, a importância do reino, o que o reino faz no meu coração e agora como eu vejo o reino crescendo. Pela lógica, o terreno já está preparado, mas para isso há uma dependência. Houve uma dependência. No sermão passado, nós vimos que o semeador saiu a semear. Para que este solo esteja pronto, nós precisamos de mão de obra. Por si só, a terra nunca vai gerar o alimento. Por si só, nunca a terra vai gerar o grão que vai nos fornecer a farinha, o milho, a ervilha, o feijão. Por si só, a terra não tem essa condição. Por isso, nós precisamos de mão de obra. Por isso, nós precisamos que os trabalhadores entendam a missão diante do reino de Deus. Nós precisamos sempre tomar as sementes e sair pelo campo a semear. O primeiro passo para que nós vejamos o reino de Deus, o primeiro passo é semear. O que nós já sabemos que a semente é boa. A gente vai ter essa conclusão no final, mas você já sabe que a semente é a palavra de Deus. A semente é boa, não há falhas na palavra de Deus. A semente é boa, o solo é bom. Aqui, Marcos não está preocupado com o solo duro, o solo rochoso, nem o solo espinhoso. Não, aqui a ideia é o solo fértil. A semente é boa, o solo é bom. O que precisa? Bora plantar. A gente precisa de mão de obra. E a gente já traz a aplicação deste primeiro trecho. Quão difícil é encontrar mão de obra qualificada e comprometida. Aqui na nossa obra, a gente passou por essa experiência. A gente estava atrás de pedreiro. Que dureza é encontrar pedreiro. Quando a gente encontra um pedreiro bom, ele sempre está ocupado, ele já tem muitas obras. Afinal de contas, o cabo é bom. Naturalmente, ele sempre está cheio de serviço para fazer. E quando tinha algum vago, o que a gente ouvia de comentário era: esse daí é mais ou menos, ele vai levantar, mas é mais ou menos. Quão difícil é encontrar mão de obra qualificada e comprometida. Quando a gente traz isso para a realidade, quando a gente traz isso para o reino de Deus, quão difícil é encontrar o braço para o trabalho. E eu não estou me referindo ao ID, não. Talvez a ideia aqui seja, puxa, é difícil encontrar pessoas para saírem a pregar o evangelho. Em última instância, é isso mesmo que a gente precisa fazer. Mas não, a gente não precisa ir muito longe, não. É difícil encontrar para as coisas do dia a dia. Aqui mesmo, nas tarefas simples da nossa igreja. Imprimir, cortar, colar, organizar. Coisas simples que poderiam liberar outras pessoas para se dedicarem mais ao estudo da palavra, para entregarem algo de mais qualidade para as crianças, para os adolescentes. Quão difícil é encontrar pessoas que se comprometam e que são qualificadas para ajudar. Aqui, chega a quarta-feira, é um desespero. Ricardo, vou precisar de cartolina. Tem cartolina da igreja? Eu não sei, irmão. Eu não tenho ideia se tem carteirinha na igreja. Ricardo, vai precisar imprimir tal coisa e tal coisa. Irmã, você vai querer imprimir ou você vai querer usar os slides? Ah, é mesmo? Será que é melhor o slide? Mas acabei de lembrar que precisa de cola. Irmão, eu só consigo sair para fazer essas coisas no sábado. Ah, mas eu preciso colar agora. Irmãos, tudo isso ajuda quando a gente está disposto a ajudar. Nós, na aula de educação cristã, nós vimos uma transformação que aconteceu na igreja lá de São Bernardo. Quando o reverendo Felipe Pontes apresentou o plano de EBD infantil, lá eles fizeram uma separação. Lá não tem esse negócio da professora preparar o material. Lá existe uma equipe que prepara tudo. Então, uma revista é entregue para a equipe e outra revista é entregue para quem vai ministrar a aula, para quem vai dar a educação para as crianças. Quem vai ministrar a aula não vai se preocupar com recortar, com colar, com comprar. Para isso tem uma equipe. É perfeito? De jeito nenhum. Porque quem dá aula quer material do jeito dela. Só que quem está colando, cola do jeito dela. Ou seja, acaba aqui dando briga do mesmo jeito. Mas não há desculpas para ter uma aula não tão boa. Porque agora já não há mais a preocupação em se preocupar com as coisas que não são o ensino das crianças e dos adolescentes. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos de trabalhadores. Nós precisamos de
pessoas comprometidas e qualificadas. Nós precisamos entender que o reino de Deus precisa que alguém semeie. E mais uma vez, eu ainda não estou falando do ID, eu não estou falando para a gente ir andar pelo bairro, eu estou falando para a gente suprir as coisas básicas, o que é essencial para as coisas acontecerem dentro da nossa própria igreja. Hoje, nós ficamos sem copo. Acho que deram um jeito aí, né? O Paulo sempre dá um jeito, louvado seja Deus por isso. Mas é difícil, são coisas que às vezes acontecem. A gente precisa de trabalhadores, precisamos de mão de obra comprometida. Alguém que se comprometa, falar, deixa que o filho é meu, eu vou assumir, não vai faltar mais copo de hoje em diante. Como a gente vê Cristo nisso? Como a terra precisa de semeadura, o nosso coração também precisa. A graça salvadora de Deus, ela não vai simplesmente florescer. A gente não acorda um dia e fala assim, acordei crente, acordei transformado. Não. É um processo que vai acontecendo. Antes é necessário semear a palavra. Quando nós trazemos Cristo para essa necessidade de mão de obra, e não se engane, todos nós somos trabalhadores. A gente pode não estar trabalhando, mas que nós fomos contratados, tenha certeza de que todo mundo tem um carimbinho lá na sua profissional. A gente deve trabalhar para o reino de Deus. Aí a gente vai ter que, uma hora, botar isso em prática. Como isso acontece no nosso coração? Quando a palavra é semeada. Quando nós entendemos que o reino de Deus, apesar de estar em total controle de Deus, precisa dos semeadores. O semeador saiu a semear. O reino de Deus é como alguém que lança a semente. Lançou a semente. Precisou alguém para lançar a semente. É algo de fora para dentro. Algo enviado do céu ao nosso coração. Somente Cristo, por meio do Espírito Santo, pode alcançar o nosso coração e realmente nos motivar, nos colocar para frente, nos conduzir a servir, a trabalhar, a ser a mão de obra qualificada e comprometida. É somente assim que a semente vai ter condições de florescer. Conversando com os irmãos do louvor, puxa vida, como é que vai acontecer se não tiver fulano e fulano? Será que acaba? É possível. É por isso que a gente precisa sempre estar preparando a nova geração. É por isso que sempre precisamos de gente comprometida e gente qualificada, a fim de que tudo aconteça. O reino de Deus já foi inaugurado. Agora a gente precisa trabalhar para que essa semente alcance o solo bom. Como é que surge o reino de Deus? É necessário semear, mas também é necessário descansar. Olha só, tem coisa boa também. Olha lá o verso 27. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha só, o semeador foi, lançou a semente, e aqui a ideia não é, quando eu falei para vocês de Atos, né, que a igreja saiu se espalhando com a ideia de semear, uma semeadura bem técnica. Vocês já devem ter visto, hoje as máquinas fazem isso, mas antigamente era uma máquina que você cavava a terra, abria ela um pouquinho, já caía um pouquinho de semente e você ia para o próximo. Aqui a ideia é de lançar mesmo. Vai lançando a palavra de Deus, vai lançando a semente, uma hora naquele terreno fértil. E aqui a gente está vendo que o agricultor descansa. Ele termina de fazer o serviço, ele dorme, ele se levanta de dia e de noite, e o que acontece? A semente germina e cresce, e ele não sabe como isso acontece. Veja bem, nós não podemos entender aqui como um agricultor preguiçoso. Legal, ele jogou a semente lá e não quis, deixa aí que agora vai. Não é nada disso. A ideia de descansar é descansar se ocupando de outras coisas. No contexto do agricultor, obviamente, depois de lançar a semente, ainda tem muito trabalho para fazer. Tem o resto da fazenda para cuidar. Tem as coisas do dia a dia para se resolver. Ele vai dormir e vai acordar, mas ele não vai se preocupar. Criança faz isso, né? Aquele experimento do algodão, do feijão no algodão. A criança coloca o feijão no algodão e ela não consegue esperar. Ela vai toda hora lá para ficar vendo se nasceu alguma coisinha. Não, o agricultor não faz isso. Ele lança a semente, dorme, acorda, não se preocupa. Ele está confiando. Essa é a ideia. Ele descansa. Ele não precisa conhecer os termos técnicos. E estudando para o texto aqui, é muito curioso. Na introdução eu falei, né? Como é que a raiz sabe que tem que ir para baixo e o caule sabe que tem que ir para cima? Palavrinhas feias.
geotropismo positivo e geotropismo negativo. Deus é perfeito, né? Olha só, quando do feijãozinho lá desponta a primeira perninha, naquela perninha já tem sensores. Esses sensores medem a gravidade. Olha que coisa doida. A semente embaixo da terra está medindo a gravidade, ou seja, está pesando sobre ela. Então ela sabe que se está pesando de cima para baixo, eu tenho que ir para baixo. E é assim que funciona. Assim que o caule desponta, ele também vai. E é a ideia de positivo e negativo. O positivo é a raiz, que está indo em direção à gravidade. E o negativo é o caule, que vai indo contra a gravidade. E aí, uma vez que o caule desponta, aí já não tem mais esse tal de geotropismo. Agora não, agora é a luz mesmo. Aí a plantinha vai buscar a luz. É semelhante a nós que somos cristãos. A partir do momento que a palavra de Deus entra no nosso coração, nós devemos buscar a luz, sempre buscar a luz em Cristo Jesus. Enquanto o agricultor realiza as demais tarefas, a semente está se desenvolvendo, não sem Deus, mas sem o homem. A partir do momento que a semente foi enterrada, acaba a nossa responsabilidade, acaba a nossa preocupação. Nós devemos descansar. Pensa que um agricultor, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com o tal do geotropismo positivo e negativo, ainda assim, o agricultor não sabe o momento em que a semente germina. Ele não tem ideia, ele não consegue controlar esse tipo de coisa. Algumas sementes germinam, outras apodrecem. Ele não sabe, ele não tem ideia de como essas coisas acontecem. O fato é que enquanto ele descansa, ele tem uma certeza de que essas sementes estão se desenvolvendo. Eles não sabem qual é o momento que germina. E ele não sabe como de uma semente brota uma árvore. Quando a gente apresenta a semente para uma criança e diz que aquilo é uma árvore, a criança desconfia. E é natural. Como é que pode uma coisinha pequenininha dessa virar uma coisona? Que poder é esse? Uma semente tem o poder de se tornar algo enorme. Que poder é esse? E é um poder incompreensível. O agricultor deve se preocupar? De jeito nenhum. O solo é bom, a semente é boa, o que ele faz? Descansa. Porque é mistério. É mistério, a gente não sabe como. Eu li a respeito. É chato demais, tá? Molha, incha, e aí depende de tanto que inchou. É um negócio doido. Tentaram explicar e no final umas brotam, outras não. Mistério, mistério. Somente Deus é que conhece todas essas coisas. O Senhor Deus disse: produza a terra a erva, e a erva com semente, porque essa semente vai se tornar uma nova erva, e esta erva vai gerar uma semente e assim consecutivamente. Mais uma aplicação para a nossa vida. Mistério é também a ação divina no coração humano. Assim como o agricultor não tem ideia de como de uma sementinha vira-se uma árvore, ele não tem ideia de como germina o momento em que acontece o broto nascendo, o nosso coração também, a gente não sabe. Que momento você virou crente? Que momento você entendeu que Cristo Jesus é o seu Salvador? Você se lembra de momentos antes ou momentos depois? Qual foi o exato momento que o seu coração foi esmagado, foi transformado, que você entendeu que é pecador, miserável e depende da graça de Deus? Qual foi o exato momento em que você se viu cristão? O que explica alguém ouvir João 3,16 e dobrar os joelhos, chorar pesadamente, confessando seus pecados? O que explica outros ouvirem toda a Escritura e não esboçar nenhum sentimento? Ouvir toda a Escritura e continuar indiferente? Para alguns basta um louvor, basta ouvir um quebrantado, ouvir uma Raquel Novaes e já era, feito o serviço, descansado. Outros não, a vida toda vão ouvir sobre os mistérios de Deus, eles não esboçam nenhum sentimento em direção ao Salvador. Às vezes acontece a curiosidade, vocês sabem, eu fui vítima dessa curiosidade. Por vezes Deus trabalha de jeitos que nós não compreendemos. O que nós precisamos saber? João 3,8. Por vezes nós vemos
os resultados de um coração transformado. Mas como ele foi transformado, a gente não tem ideia. João 3,8 diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É um mistério. Esse mistério nos humilha. Olha só, no primeiro ponto eu disse que era necessário semear, era necessário trabalhar, era necessário ajudar. E aí a gente fica com aquela falsa ideia, um romantismo evangélico, né? O Brasil para Cristo, vamos converter. Irmão, não caiam nessa. Não é assim que a coisa funciona. Lembra-se da proporção? 4 terrenos, só tem um que é bom. 3 vai cair e não vai dar nada. É um terreno que é bom. Então essas ideias do tipo, vamos converter o mundo todo, vamos mudar o bairro, vamos mudar a sociedade, esquece. Esquece, porque nós não temos esse poder, o Espírito Santo tem. E aqui é onde nós somos humilhados. Por mais expressivo que nós sejamos, por mais dominadores de todas as oratórias, estratégias, pensamentos lógicos, aqueles que usam até de estratégias emocionais, a grande verdade é que a gente é incapaz de conduzir qualquer um à salvação. Quem faz isso é só o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso no tempo dele. O que deixa a gente mais bravo e mais doido ainda. Que a gente prega, a gente ensina, a gente liga os pontos, a gente volta para o lugar, a gente mostra a conexão, a gente faz, volta e não deu. E aí começa tudo de novo e tudo de novo. E é no tempo dele, é no tempo do Espírito Santo, é no tempo de Deus. O reino dos céus está em pleno desenvolvimento. Esse processo não é perceptível. Quando nós olhamos lá para o Oriente Médio, a gente vê coisas terríveis acontecendo, mas não tenha dúvida, ali embaixo a coisa está acontecendo. Nós sabemos de um rio na China, é o rio Tizé. Esse rio ele é semelhante ao nosso rio Tietê aqui em São Paulo. Ele é um rio que vai em direção ao mar, mas não deságua no mar. Ele faz a volta e ele anda todo o território chinês. Reza a lenda de que, por meio deste rio, as Bíblias são transportadas. Pessoas conhecem a Cristo Jesus. Em algum momento, isso vai aflorar. É quando você olha o campo depois de plantar. Você vai no primeiro dia, não vê nada. Você vai no segundo dia, não vê nada. Do nada. Quando você menos espera, muitos pontinhos verdes aparecendo. Assim é o reino dos céus. Como o reino de Deus surge? Surge por meio da semeadura, surge por meio do descanso, mas também surge por meio da confiança. Verso 28. A terra por si só frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Jesus ele é perfeito na sua analogia. Uma vez que a semente é semeada, não há mais o que se fazer. Viver de agricultura talvez seja o trabalho mais arriscado. Alguns acham que é mexer com bolsa de valores, né? O risco de perder o dinheiro. Você quer risco? Você mexer com plantio. Porque do nada vem uma chuva e acaba com tudo. Do nada não vem chuva e acaba com tudo. O trabalho arriscado que é ser semeador. E aí pode trazer para o nosso contexto de igreja o trabalho arriscado que é que a gente sai plantando para todo lado. Vai saber aonde vai pegar. O trabalho da agricultura exige confiança e fé. Pensa no agricultor que pegou todos os seus recursos financeiros, foi lá e comprou muitas sacas de semente. E aí ele foi e plantou. Qual a garantia que esse agricultor tem de que essa semente vai brotar? E não só isso, imagina que brotou, ele viu lá, brotou, saiu uma partezinha verdinha. Quem é que garante que depois desta semente tenha brotado, quem garante que essa semente vai virar uma espiga? Depois que virou espiga, quem garante que dentro dessa espiga nós vamos ter grãos prontos para o alimento? Talvez a palavra-chave aqui no nosso texto seja crescimento automático. Na Bíblia de vocês está assim, ó, terra por si mesma. Esse si mesma é uma palavrinha grega chamada autômatos. Automaticamente. Para pensar. Jogou a sementinha na terra, acabou. Olha só, não precisa pôr gasolina, não precisa ligar na tomada, não precisa dar corda. A semente simplesmente sozinha
do nada, automaticamente, ela segue o seu desenvolvimento. O geotropismo funciona. Todos os sensores que Deus colocou, coisinha pequenininha, vai funcionar. Raiz vai para o solo, caule vai para cima. Perfeito. Durante todo esse processo, o que o agricultor faz? Confia. É o que ele tem a fazer. Ele está cuidando de outras coisas. Ele confia que a semente vai frutificar. O agricultor não pode trabalhar sem confiança. Sem confiança é melhor que ele nem compre as sacas de semente. O reino de Deus está em pleno desenvolvimento. O problema é que a gente olha e por vezes não vê. Por vezes igrejas ficam tempos e tempos e nada de crescer, e nada de chegar gente, e nada da coisa acontecer, mas um dia, quando menos se espera, vai acontecendo a mudança, vai chegando gente, o pessoal vai se animando e é como olhar para o campo que eu falei. A gente olha um dia não tem nada, olha outro dia não tem, de repente nasce 2, nasce 3, nasce 5, nasce 10, pronto, deu tudo certo. Confiadamente nós seguimos plantando igrejas, plantando o evangelho no coração de todos aqueles que nos pedem razão da nossa esperança. Filipenses 1:6. Por que nós temos essa certeza de que nós devemos confiar? Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aplicação para a nossa vida. E talvez essa aplicação de todas seja a mais impactante. Nunca despreze pequenas manifestações divinas. O que você quer dizer, Ricardo? Sabe aquele irmão que por vezes se demonstra extremamente imaturo na fé? Aquele irmão que talvez até já tenha um certo tempo de caminhada, mas quando você bate o olho e fala assim, rapaz, eu não acredito que esse cara está falando isso. Eu não acredito que o comportamento dessa pessoa está desse jeito. Nós não devemos desprezar pequenas manifestações. Sabe por quê? Porque mesmo nesses que aparentam uma imaturidade, vez ou outra, uma faísquinha, um lampejo da ação divina acontece. A gente precisa se lembrar. O contexto aqui é de agricultura. Quando nós olhamos o salgueiro, uma árvore enorme, a gente precisa se lembrar que um dia aquela árvore foi só uma sementinha. Quando nós vemos homens grandes, fortes, musculosos, nós precisamos nos lembrar que um dia este homem foi um simples bebê, completamente largado. Largado, que eu digo, não largado pelos pais, mas suscetível a qualquer tipo de ataque. Vulnerável, essa era a palavra que eu queria usar. Nunca despreze. Nós, no seminário, ao aprender como colocar o sermão para a igreja, os nossos professores sempre falam, né? Olha só, é muito bom quando nós pregamos o evangelho no sentido de exortação. Você se converter, nós somos todos sem vergonha, a gente pega porque a gente é pecador mesmo, miserável, tem que largar a mão, tem que cuidar desse povo não, tem que deixar se lascar mesmo, deixa o Espírito Santo. Então, isso é importante. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão para acordar para a vida, mas nós precisamos lembrar que nós, além de pecadores, nós também somos santos. Então, qual a orientação dos professores? Olha, a cada 3 sermões que você pegue muito pesado, coloca um mais leve. A gente está fazendo uma sequência de culto no lar e eu ontem falei, né? Pronto, já deu. Já foram 2 sermões que bateu. Próximo sábado a gente vai pensar em algo que mais anime a gente a seguir na caminhada. Porque não, vida, eu sou tudo isso mesmo, quer saber? Não tem mais jeito para mim não, né? Eu esqueço. Então, vez ou outra, a gente precisa tirar a mão. Claro, continua sendo a palavra de Deus, pois nós somos santos pecadores. É esse o título que o reverendo João Paulo usa para dar essa aula para a gente. Santos e pecadores, ou seja, separados por Deus, mas ainda assim falhos. Portanto, é necessário equilíbrio. Ora a gente se sente para baixo, ora a gente sai, puxa vida, tem jeito, vamos para cima, não podemos parar. Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte sobre esse contexto. O contexto que eu estou dizendo é de ter lampejos, de a pessoa, vez ou outra, mostrar que é cristã. Martin Lloyd-Jones diz, é preferível ter a graça de Deus ainda na erva, a não possuí-la de maneira alguma.
Olha só, quando o irmão tem um lampejo de cristandade, quando o irmão chega e fala algo ou tem um comportamento, fala, puxa vida, olha só, fulano está amadurecendo. Mas logo depois descamba tudo de novo. O que o Martin Lloyd Jones está dizendo, é melhor ter esse pouquinho lá na erva do que não ter nada. Então não despreze, pelo contrário, caminhe junto, ajude. A gente já viu isso em outros sermões. Como a gente vê o reino de Deus, nós devemos plantar, nós devemos descansar, nós devemos confiar. E agora chega a hora de colher, verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Agora é só alegria. Chegou o momento. Alguns comentaristas acabam levando para uma ideia apocalíptica, né, de cortar e lançar fora, mas um consenso geral não entende isso, não. Um consenso geral entende que chegou o momento mais esperado, o dia da colheita. O agricultor, quando coloca a sementinha lá, ele só tem um dia que ele espera, talvez 2. O dia da colheita e o dia da venda, né? Hoje em dia a gente precisa considerar este lado também. Mas o dia da colheita é o dia que vai garantir a venda. Então, muito provavelmente, o dia mais feliz para o agricultor. Gastou lá os seus zilhões de reais, comprou um monte de semente de milho. Nasceu o milho. Opa, vou poder vender, vou recuperar o dinheiro investido. É o dia da colheita, a semente germinou, ganhou altura, gerou as espigas. Estudando para esse texto, eu aprendi que grãos, normalmente, eles morrem. Olha que curiosidade, né? O grão, a gente sabe que está pronto para a colheita quando ele morre. Então o trigo ele nasce verdinho, o milho também, e aí quando ele fica marrom é porque ele morreu e é a hora de colher. Então quando o agricultor olha e vê tudo marronzinho, fala, chegou a hora, é hora da colheita. Quando é a hora da colheita? O reverendo Jonatas, há uns 2 meses atrás, ele batizou e recebeu alguns membros lá no IP. Dentre os membros que ele recebeu, havia 2 adolescentes. Irmãos, foi muito belo ver aquela cena, porque aqueles 2 adolescentes, eles eram pequenininhos, igual o Henry, igual o Efraim, eles chegaram no IP pequenos. E pense em 2 meninos que dava trabalho. Lembro certa vez de entrar numa sala para trazer as crianças para o culto, e eu lembro dos 2 agarrados numa irmã, um agarrado na perna, ela com o outro no colo, misericórdia. E o reverendo Jonas estava falando que uma das irmãs estava grávida, e grávida de gêmeos. Foi algo... Mas assim, a gente viu a evolução desses meninos. E naquele dia o reverendo Jonatas olhou para eles e falou, quanto trabalho vocês nos deram. Mas germinou, cresceu. Isso é colher o fruto. É você ver o seu filho crescendo, repetindo os seus atos, lendo a Bíblia com você, participar das coisas da igreja. Isso é semear de bom grado, fazer a coisa do jeito certo. Isso é colher os frutos. Tiago 5, de 7 a 8 diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. O que Tiago está dizendo é que esse que tem só um lampejo de maturidade, esse daí lá na frente pode ser o seu presbítero, pode ser o seu diácono, pode ser inclusive o seu pastor. O Senhor conhece o tempo de todas as coisas e é tudo no tempo de Deus. Assim como o grão tem o tempo de maturação, o nosso coração também. Deus vai nos moldando de acordo com o seu próprio desejo. Mas Deus tem o tempo certo. Se demorar demais, apodrece. Se pegar muito antes, está verde. Então é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Percebe que essas transformações não estão no nosso controle? Isso faz a gente refletir nos outros pontos, de descansar, de semear, de confiar. Não tem nada sobre o nosso controle. A semente nasce, de verde passa para maduro e é tudo Deus que está fazendo. Nós não somos chamados a transformar nada. Nós somos chamados a semear. Nós semeamos e Deus, enquanto dormimos, completa a obra dele mesmo. O que eu faço com isso em 2025? Apesar de as aplicações já terem sido inseridas, algumas aplicações mais práticas, com relação à interpretação da parábola. O homem que semeia a parábola somos nós. O homem que semeia a semente, o homem da parábola que semeia a semente, somos nós. A semente é a palavra.
terra é o coração que receberá a palavra. Isso significa que a nossa participação na semeadura do reino ela é obrigatória. Mas, ao mesmo tempo, nós não passamos de cooperadores limitados. Limitados a quê? A lançar a palavra. Muitos buscam poder e autoridade, buscam determinar algumas coisas, quando a Escritura diz que nos compete é simplesmente ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Qual é a nossa dificuldade? Qual é a dificuldade que todas as igrejas enfrentam? Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Por que a gente deve rogar a Deus para que Ele mande trabalhadores para a seara? Por que a gente precisa rogar, que é diferente de clamar e é diferente de orar? Rogar é a ideia de, Senhor, é para o teu reino, é para a tua vontade, é para a tua glória. E a gente roga. Por que a gente precisa fazer isso? João 4,35. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, peguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Quando a gente junta João 4,35 com Lucas 10,2, o que a gente está vendo? A gente está vendo um monte de terreno fértil. A gente está vendo um monte de gente que quer ouvir a palavra de Deus, que quer aprender da palavra de Deus, que tem anseio para estar mais próximo de Deus. Mas aí a gente olha para Lucas 2 e vê que a gente não tem gente para fazer isso. E isso é uma verdade, eu já compartilhei com vocês, quando nós recebemos lá a JMP ou JMN, não lembro agora, oferecendo emprego para seminarista. Olha, tem 40 igrejas no Uruguai prontas. Igrejas construídas, com estrutura, com som, com áudio, com vídeo, com canal no YouTube, com membros que já dizimam, já sustentam a igreja. A gente só precisa de pastor. Quando vocês se formarem, nos procurem. 40 igrejas no Uruguai prontas, só esperando alguém para proclamar o evangelho. Salário garantido, está tudo sob controle. E as igrejas estão lá, esperando trabalhadores. Irmãos, lancemos a palavra, descansemos, confiemos, pois a colheita é certa. Mesmo com essa dificuldade que eu falei no Uruguai, lá eles estão ouvindo. Talvez não algo grosso, algo forte, mas eles estão ouvindo a palavra de Deus. Um planta, outro rega, outro colhe. Não desanime, nem se desespere. Se a palavra foi pregada, certamente o reino será mostrado. A colheita vai acontecer. Um texto belo para nos incentivar a isso. O que a gente precisa fazer então? Atos 2, verso 42 e verso 47. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, o que acontecia com a igreja? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, que é Deus quem vai acrescentando. Para você que já entregou a sua vida a Cristo, saiba que você está contratado. Agora precisa trabalhar. Arrume alguma coisa. Nem que seja o ministério da oração. Irmãozão, eu vou mandar lá no grupo uma oração todo dia. Coisa simples, não precisa nada muito elaborado, mas você já está contratado. Se você é servo de Deus, se você é cristão de verdade, você tem trabalho a fazer. O texto diz para a gente descansar. A gente só pode descansar depois que semeou. Semear de alguma maneira. Coisa para fazer tem de monte. Ore ao Senhor, pedindo disposição para servir. Para você que eu entrei aqui por acaso, eu fui convidado para ir no culto, eu fui. Para você que ainda não se entregou a Cristo Jesus, talvez você nem saiba o motivo de você estar aqui hoje. Eu quero dizer para você que Deus age assim mesmo. Deus vai trazendo devagarzinho. Traz um dia, traz uma semana, traz um mês, traz um ano. Quando menos se espera, foi. Tem uma música que mexe muito comigo, a música Quebrantado. Porque ele vai dizendo que gentilmente me atraiu até a cruz. Alguns têm este impacto, né? Virei crente. Outros é devagarzinho. A gente vai sentindo o peso dos nossos pecados, da nossa falha. A gente vai vendo a distância de nós para a perfeição de Deus. O que eu tenho a dizer é que você considere não só o que você ouviu hoje, mas o que você tem ouvido durante toda a sua vida.
os que estiverem com Cristo estarão a salvo. O restante será queimado e lançado fora. Isso é uma verdade que nós cremos. Irmãos, lancemos a palavra, descansemos, confiemos, pois a colheita é certa. Vamos ficar de pé para a gente orar?